canal Contando Histórias, senhoras e senhores, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Bem, pessoal, o vídeo de hoje você já deve estar estranhando sobre... Tá falando de lei, pai? Você é professor de história, tá falando de quê de lei, pelo amor de Deus? Não, olha só. Além de ser professor de história, eu sou estudante de direito, faço faculdade de direito. E baseado naquele vídeo que eu fiz sobre o George Floyd, eu falei, por que não eu trazer algumas noções sobre a Constituição do país em que a gente vive? Porque a gente está vivendo uma tensão institucional muito forte no Brasil, e eu vejo que muitas pessoas entoam artigos da Constituição, vão falando, e elas não sabem muito o que está na Constituição, o que é direito, o que é dever, o que deixa de ser. Então eu vou trazer um pouco meu conhecimento jurídico para o Contando História, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição. Meu amiguinho, vocês têm um amiguinho hoje com vocês. Bem, pessoal, vamos lá. A nossa Constituição, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. E aí eu vou dividir em dois pontos. A Constituição de 88, ela trouxe diversas novidades no mundo jurídico. Por quê? É a primeira Constituição da República Federativa do Brasil em que a gente tem uma efetiva força normativa da Constituição. O que é isso? Está falando o quê? Força de lei. Porque as outras Constituições, nós já estamos na nossa 7ª Constituição, as nossas outras Constituições até tinham caráter normativo e tudo mais, força de lei. Mas isso era um pouco instável, vamos dizer assim. Na Constituição de 1988, a gente tem uma força normativa da Constituição. Pensa numa pirâmide. A Constituição está no topo. Nenhuma lei pode ser aprovada se estiver contra alguma coisa que está na Constituição. Beleza? Então, digamos, quer aprovar uma lei sobre tributo. Você tem que respeitar o que está primeiro na Constituição. Nada pode ser feito se não estiver condizendo com a Constituição. Eu estou batendo aqui porque, ó, meu bebê. Bebê de todo estudante de direito. Bem, além disso, a Constituição, ela veio num processo histórico de redemocratização do Brasil. O Brasil viveu um regime ditatorial militar entre 64 e 85, em que vários direitos e garantias fundamentais foram suprimidas. Então, o que acontece? Quando a gente tem a elaboração da Constituição de 88, a gente tem a elaboração de alguns artigos, a formulação de direitos que visavam proteger a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, a liberdade de reunião, de associação, entre outros pontos. Porque na ditadura isso tudo foi suprimido. Não existia, sobretudo com a AI-5 em 68. Então a Constituição, existe até uma frase do Ulisses Guimarães que fala sobre temos ódio à ditadura, ódio e nojo, exatamente por isso. Porque muitos direitos foram suprimidos durante a ditadura militar, e a gente tem torturas, mortes, prisões políticas, enfim. Isso é um assunto para outro dia. Mas, falando de Constituição, ela tem mais de 200 artigos, dispõe sobre diversas matérias do direito brasileiro. Por exemplo, atribuições do presidente da República, tem na Constituição, artigo 84. Princípios da administração pública, artigo 37. São os princípios que regem qualquer estrutura da administração pública. Você vai numa repartição pública, eles têm que respeitar esses princípios, porque eles são constitucionais. Lembra? A nossa lei maior. A gente está falando de uma Constituição rígida, difícil de ser alterada. Beleza? Existe, por exemplo, as atribuições do Supremo Tribunal Federal, artigo 102. Né? Então, como primeiro ponto é o seguinte, nenhuma lei pode ultrapassar a Constituição. Há um controle de constitucionalidade, ou seja, vê se determinada questão é constitucional ou não. O STF julga isso. Vamos lá, vamos para a Constituição. Né? Eu vou falar dos 6 primeiros artigos, bem rápido, para você entender e ter uma noção dos seus direitos, do que é a Constituição, e depois você se aprofunda em outros vídeos, tem por aí cursos de extensão e por aí vai. Vamos lá, meu querido amigo Vade, dá oi para eles. Eu falo com ele antes da prova para ver se não. Negócio aqui. Enfim, vamos lá. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania. Soberania é a capacidade de produzir leis. Nós somos um Estado que temos a capacidade de produzir leis. A cidadania,
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e do pluralismo político. Repara que essa Constituição tem o seu contexto histórico muito baseado na questão da ditadura. Porque, por exemplo, na questão da ditadura militar, a gente tem casos comprovados de mortes, de torturas, de prisões políticas. Quer dizer, muito do que é entoado no que tange a direitos humanos foi ferido na ditadura. Então a Constituição traz todo esse arcabouço, toda essa estrutura para dentro da sua Carta Constitucional. Pluralismo político, até porque na ditadura a gente tinha 2 partidos, até ali final da década de 70, início da década de 80. Então, é fundamento do Brasil tudo isso que eu falei. A cidadania, até porque a Constituição é chamada de Constituição Cidadã. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário. Esse é o artigo 2º. Simples. Executivo, administra. Essa é a função típica do Executivo, administrar o Estado. Função típica do Poder Legislativo, legislar, criar leis. Função típica do Poder Judiciário, julgar baseado nas leis. Então, essas 3 são funções típicas. Ah, Thales, então quer dizer que o Estado só pode fazer essas funções que são típicas? Não. Até para você gerar uma harmonia e um equilíbrio entre os poderes, eles exercem as funções atípicas. Ah, então, Thales, o Legislativo pode julgar? Pode. Processo de impeachment da presidente Dilma e do presidente Collor? Quem julgou? O Legislativo, sobre a égide da presidência do presidente do STF, que foi, na época, em 2016, o Lewandowski. Não sei o primeiro nome dele. Mas, enfim. Então, para que se tenha um equilíbrio e uma harmonia, eu tenho essas funções típicas e atípicas. E eu tenho o seguinte, a teoria dos freios e contrapesos. A teoria dos freios e contrapesos, ela mostra que nenhum poder se sobrepõe ao outro. Todos são equilibrados. Então, quer dizer, o Legislativo, por exemplo, pode aprovar uma lei, o presidente pode vetar e invocar o Judiciário para dizer que aquela lei é inconstitucional. Isso é a harmonia dos poderes. Beleza? No artigo 3º fala de uns objetivos. Vou citar 2 aqui só. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional. São 4 incisos, além disso. Então, quer dizer, a Constituição ela vai acobertando a realidade do nosso país. Ela tenta sempre acompanhar, o direito sempre tenta acompanhar a realidade de um país. Né? Então, por isso que a Constituição ela sempre foi objeto desde 88 de emendas a essa Constituição. Beleza? No artigo 4º fala do Brasil e das suas relações internacionais. A diplomacia no Brasil ela é uma instituição, melhor dizendo, ela é uma prática muito entoada historicamente no Brasil. E o Brasil sempre foi conhecido por ser um país pacífico. E a política externa sempre esteve presente nos contextos políticos do nosso país. Então, o artigo 4º fala das relações internacionais do Brasil e traz princípios importantes da prática da diplomacia brasileira, como, por exemplo, a solução pacífica de conflitos, a autodeterminação dos povos, a defesa da paz, a não intervenção dos estados, que são princípios que já regem a diplomacia brasileira há muito tempo. Além disso, a gente tem o artigo 5º, que é um artigo que tem mais incisos, tem 78 incisos. E esse artigo 5º, ele trata dos direitos e garantias fundamentais. Como assim? Direitos que são inerentes ao indivíduo. O indivíduo já nasce com ele. A liberdade, por exemplo. Aqui nesse artigo, quando você olhar melhor, você vai ver que existe dispositivos que tratam da liberdade de expressão, que tratam da liberdade de associação, da liberdade de reunião, que trata da igualdade entre homens e mulheres. Eu só vou dar uma lida rapidinha no artigo 5º para vocês entenderem o que eu estou falando. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E aí os 78 incisos. Além disso, você tem princípio, por exemplo, do contraditório e da ampla defesa, que é a capacidade do indivíduo que está sendo acusado de determinada coisa de se defender. E aí a gente tem o artigo 6º, que é o artigo que eu fecho esse nosso vídeo. É tanto artigo, é tanto troço, eu me perco, mas vamos embora. Direitos sociais. Esses são direitos sociais, ou seja, existem direitos e deveres, tanto do cidadão quanto do Estado.
São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância e assistência aos desamparados. Então, quer dizer, isso primeiro mostra que o Estado, constitucionalmente falando, deve garantir esses direitos sociais à população. Ah, Thales, mas na prática não funciona. Para você ver que existe um dever do Estado de propiciar isso para vocês. É um dever do Estado. É constitucional. Não tem nada que esteja acima da nossa Constituição. Então, eu vou usar aqui 3 pontos. A educação. É obrigatório do Estado prover educação de qualidade, uma educação que tenha qualidade. A saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é obrigação do Estado. O Estado deve, constitucionalmente falando, garantir uma saúde pública de qualidade. O trabalho, aí tem em relação às leis trabalhistas, né? As leis trabalhistas que não estão só dispostas no artigo 7º da Constituição, mas estão dispostas na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, quer dizer, existem vários direitos e vários deveres. Eu não vou falar de todos aqui, porque vai ficar um vídeo muito longo. Mas é isso, só para você ter uma noção das leis do seu país. Uma dica que eu dou a você: se aprofunde, estude, leia sobre as leis do seu próprio país, para você entender e ter uma noção daquilo que te rege, daquilo que te orienta, daquilo que faz com que você exerça a sua cidadania. Você tem direitos e deveres. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, aparece aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal, dá o seu joinha, ativa o sininho de notificação. Nosso Instagram é @contando.história. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Valeu!